Paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal EBD, Meu Primeiro Seminário. E hoje eu trago a você a nossa 12ª lição da nossa escola bíblica, lição essa do domingo, dia 21 de março. E essa lição tem como tema a urgência do discipulado. Nós entendemos que discipular é tão importante quanto ganhar as almas. Nós aprendemos na lição 11 sobre compromissados com a evangelização. Então, ganhar almas é tão importante quanto o discipulado. E o nosso texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós temos a nossa forma batismal, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, para que haja pessoas para serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, precisa que essas almas sejam ganhas e, além de elas serem ganhas, elas precisam ser ensinadas e discipuladas para que elas tornem, então, um crente que tenha um entendimento sobre a importância do batismo. A nossa verdade prática vai dizer assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Ou seja, discípulo é todo aquele que tem um mestre e aprende com o seu mestre. Podemos ter vários discípulos em todas as áreas da nossa vida. Agora, especialmente na fé cristã, o discipulado ou discípulo é aquele que vai ser discipulado para ser parecido com o seu mestre. Em se falando de fé, o nosso mestre por excelência é o Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus não está pessoalmente para nos discipular. Ele deixou a sua palavra, que é a nossa regra de fé e prática para agir então nas nossas vidas. É fundamental que o novo convertido ele seja discipulado para quê? Para que ele torne um crente com raízes profundas na presença do Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 28, do 16 ao 20, e também Atos 2, do versículos 42 ao 47. Para ganhar o tempo, eu lerei o versículo 16 e depois o 46 e o 47. Diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que o Senhor Jesus lhes tinha designado. 46. E perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor às igrejas aqueles que se haviam de se salvar. Os discípulos entendem a ordem do Senhor e logo eles vão sair a evangelizar. Porém, como eu disse na lição passada, eles, a princípio, vão ficar presos somente em Jerusalém. Mas a ideia é que Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra fossem alcançadas simultaneamente. Aqui, eles recebem a palavra, eles vão viver a palavra, vão, com certeza. Irão fazer uma diferença muito grande. E a igreja que é instituída ali no dia de Pentecostes, ela vai crescer de uma forma muito grande, muito grande. E com certeza aqueles homens, aqueles discípulos que haviam aprendido com o Senhor Jesus, terão um êxito maravilhoso na pregação do Evangelho. O objetivo geral da lição é esclarecer a urgência do discipulado. Temos 3 objetivos específicos que são conceituar o discipulado, elencar o tripé do discipulado, que é a palavra, comunhão e serviço, e
mostrar que o discipulado para um crescimento sadio para a igreja, né? O discipulado, então, ele é um crescimento sadio para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Introdução, diz assim: o discípulo acompanha a pregação do evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Vamos entender uma coisa, queridos e amados irmãos. Quando alguém chega no evangelho, ele chega cheio de manias. Ele chega cheio de ranço que ele traz do mundo, porque foi assim com você e foi assim comigo. Embora eu tenha crescido no evangelho, mas a gente sempre tem contato com pessoas que não abraçam a mesma fé. Então, logo, quando alguém abraça a fé, esse discipulado que está com a igreja, que faz parte do ministério de crescimento da igreja, vai começar a agir, a atuar na vida desta pessoa, a fim de que ela conheça e reconheça quem é o Senhor Jesus. Porque, às vezes, a gente conhece de ouvir falar, mas nós precisamos ter experiências profundas com o Senhor. E alguém, para conhecer o Senhor, só é possível por meio do discipulado. Se não tiver discipulado, fica para o novo crente, o novo convertido, fica difícil ele conseguir enraizar na sua vida espiritual. Então a igreja sempre tem que ter com ela alguém que tenha esse desejo, que tenha esse interesse de ensinar as pessoas. Vale a pena aqui ressaltar algo. Nem todos, infelizmente, estão aptos para discipular. Por quê? Porque não foram discipulados. Quem não foi discipulado não vai conseguir discipular ninguém. Porque como que ele vai ensinar se ele não aprendeu? Então, para que alguém discipule outro, ele tem que ter passado por isso, ele tem que ter vivido isso. E com certeza, aí sim, ele vai gerar um bom discípulo. O número 1 da nossa lição vai dizer assim: o que é discipulado? Vamos falar sobre o discípulo, a grande comissão e também a educação cristã. Vamos lá então. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Ser um discípulo é ser um aprendiz, é ser um aluno, é ser um seguidor de alguém. Hoje, nós temos no nosso país o que se chama de jovem aprendiz. Ele não é ainda alguém que já está em uma formação, mas ele está aprendendo já uma profissão. Então, ele é um aprendiz. E o aprendiz, então, é ser discípulo. E o discipulado é o quê? O discipulado, ele vai trabalhar na vida de alguém para que esse que chega aprendiz, ele possa depois sair também alguém já com uma bagagem espiritual maior. Diz então assim, o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. No início, Jesus não tinha apóstolos. Jesus tinha discípulos. Os apóstolos do Senhor Jesus serão confirmados após a ascensão do Senhor Jesus ao céu. Até então, todos eles são discípulos. Todos eles estavam aprendendo com o seu mestre. Mas, logo que o mestre vai ao céu, sendo assunto aos céus, ele precisa, então, deixar aqui homens capacitados. Por que não dizer também, né? Mulheres que haviam aprendido com eles também, que somou muito no ministério dos apóstolos. Aí diz, disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo. Ou seja, é um ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções
que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. Lembre, eu falei que quando a pessoa chega no Evangelho, ele vem cheio de ranço, ele vem cheio de manias, e essas manias precisam ser trabalhadas na sua vida. Essas manias precisam ser tratadas. Então, por meio do discipulado, esse irmão, esse novo crente, ele vai aprender como lidar na sua vida espiritual, principalmente, mas também a nossa vida espiritual, ela não é isolada da nossa parte emocional e nem da nossa parte social. Mesmo convertido, eu preciso conviver com os meus parentes que ainda não se decidiram na fé. E agora, como deve ser o meu comportamento? Eu estou lá numa festa de 15 anos da minha sobrinha, por exemplo, e lá está tendo bebidas, está tendo danças, está tendo funk, está tendo tantas coisas. Mas eu sou um novo convertido. E agora, como fica a mente desse novo convertido? Eu posso praticar tudo isso? Eu posso continuar praticando porque é aniversário da minha sobrinha, da minha irmã, porque é o aniversário da minha mamãe, que está festejando e vai ter tudo isso. Então, como é que eu faço? Por meio do discipulado, eu vou aprender o que eu devo abrir mão. Observação, eu não disse que você tem que abrir mão da sua família. Não. Mas nós precisamos abrir mão da mania antiga que a gente possuía. Então temos que abrir mão para quê? Para viver o poder do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, a vida espiritual de um novo convertido, ela não é fácil. Ela é muito turbada, porque ele não sabe o que ele faz. E se ele não tiver um bom mestre, ele vai crescer um crente que não teve estrutura para poder lidar com as situações. E se ele não souber lidar com a parte espiritual, como que ele vai conseguir lidar com a emocional e a social? Até porque, às vezes, a pessoa quando chega no Evangelho, de cara a sua família fala, não quero mais saber de você. E agora? Então precisa ter um apoio, um amparo, de um discipulado forte para que essa pessoa não se sinta excluída, ok? Então é fundamental. Agora, a questão do discipular está também voltada para um dos dons ministeriais, um dos dons que é contado como dons ministeriais, que quem é chamado para ensinar, ensina. Com todo respeito, o que eu estou fazendo aqui agora? O que eu estou fazendo em relacionado a você agora? Não que eu seja melhor, mas eu estou lançando luz ao estudo para que você tenha um aprendizado maior. E daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Quem sabe? Um dia eu vou estar sentado e vou estar ouvindo você também lecionar. Vou estar ouvindo você trazendo belos estudos da palavra do Senhor. Só que para que isso aconteça, primeiro eu devo ter ou eu devo gostar de assentar-me para ouvir. Quem não ouve não vai ter o que falar. Observação, eu disse falar, não repetir. Porque às vezes nós não temos ensinadores, nós temos papagaio. Porque papagaio só repete, mas ele precisa ter uma bagagem. O mestre precisa ter algo para ensinar para os seus discípulos. Que Deus nos abençoe. Então, ensinar é o dom. Se Deus lhe deu esse dom do ensino, discipule, ensine, deixa Deus atuar na sua vida. Número 2, a grande comissão. Esta grande comissão, ela é fantástica. É um nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar é ensinai todas as nações. Quer dizer o quê? Façam discípulos. A ideia do verbo aqui é façam discípulos de todas as nações. Tem uma palavra grega que diz assim, mateteo,
fazer discípulos, discipular. Quando tem palavra grega, às vezes a gente não consegue falar, pronunciar do jeito correto. Perdão, se você é um mestre e você viu essa palavra agora e você, não é assim, então me perdoe, tá? Se feriu o seu ouvido, me perdoe. Mas a ideia é o quê? Fazer discípulo, discipular. A ideia é essa. E a ideia também de Mateus 28, 20, deixa eu ver aqui, para eu falar com os irmãos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ideia desse texto aqui é esta: e indo, ensinai. Ou seja, você caminha pregando, logo você caminha também ensinando. Você vai evangelizando, a lição 11, você vai evangelizando e você vai ensinando. É algo simultâneo. Não dá para eu pregar hoje, ganhar as almas, deixar abandonado e voltar para cuidar daqui um mês. Eu corro o risco de não ter mais almas. Então, tá vendo como a coisa é séria? Por isso que esse ministério da grande comissão é muito importante também para os dias atuais. Todo crente precisa dizer sim para a comissão que fora instituída por Cristo. Amém? Amém, graças a Deus. Então faça parte, vamos fazer parte desta grande comissão. Então diz assim, façam discípulos de todas as nações. O discipulado não é, olha só, irmãos, o discipulado não é uma opção, ou seja, eu discipulo se eu quiser, eu vou discipular se eu quiser. Não, não é assim. Aquele que recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, logo ele tem um compromisso com Cristo. Você tem um compromisso com Cristo e eu também. Esse compromisso que nós temos com Cristo é, primeiro, adorá-lo. Independente de qualquer coisa, eu sou um adorador. E em segundo lugar, eu sou instituído como igreja e você também é instituído como igreja para quê? Para a evangelização. Nós só existimos para isso. Não fica triste não, pelo amor de Deus. Pastor, nós só existimos para isso? Nós só existimos para pregar e para adorar. Eu até inverto aqui. Nós existimos para adorar e para pregar. E as outras coisas? Vai acontecer na nossa vida naturalmente. Famílias, projeto de Deus, tudo isso. Mas, como igreja, digo como igreja, tá? Deus nos chamou para adoração e para a evangelização. Chamados para adoração e evangelização. Então é muito importante isso aí. Ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Eles tinham que fazer o quê? Ensinar o que haviam aprendido do nosso Senhor Jesus. Observação, não posso ensinar uma outra doutrina. Não posso ensinar uma outra palavra. Não, amados. Eu tenho que ensinar a palavra. Como os discípulos precisavam ensinar o que Jesus havia ensinado a eles. Logo, nós precisamos ensinar o que Jesus deixou escrito por eles. O que eles escreveram. Os ensinamentos dos apóstolos, nos evangelhos, em Atos e, consequentemente, as cartas ou gerais ou cartas pastorais e o Apocalipse. É a base da nossa salvação. Sem abrir mão do Antigo Testamento. Tá certo, amados irmãos? É isso que nós temos que ensinar, a palavra de Deus. A grande comissão está aí para isso. E agora, a educação cristã. A educação cristã, ela não é uma educação voltada para aquilo que o pastor Valmir acha. A educação cristã, ela não deve ser voltada para aquilo que a minha denominação acha.
e nem a sua denominação. Mas a educação cristã, ela tem como base fundamental as doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, que não dá aqui para mencionarmos todas elas, mas pelo menos na sua maioria dá para se falar das doutrinas fundamentais que a Bíblia ela vai apresentar para nós. Então, o que era a doutrina dos apóstolos? Essa doutrina está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Eles não pregaram o que estavam na sua mente, mas eles ensinaram o que o Espírito Santo lhes trazia à mente daquilo que Jesus havia ensinado. Você lembrou agora o que Jesus disse uma certa vez? Não fiquem preocupados, porque o Espírito Santo lhes fará lembrar daquilo que eu tenho falado. Agora, o Espírito Santo só vai nos fazer lembrar daquilo que nós aprendemos. Se nós não aprendemos, vamos lembrar de quê? Pelo amor de Deus, amados. Se nós não aprendemos, nós não iremos lembrar nada. Então é muito sério. Se eu quero, como pastor, como ministro, como ensinador, como líder, como um discipulador, eu tenho que aprender, aí o Espírito Santo vai trazer à minha mente aquilo que eu aprendi. Então aqui, o comentarista apresenta algumas doutrinas fundamentais que precisam estar inseridas, fazerem parte do corpo doutrinário de toda a igreja. Precisa fazer parte do corpo ou do currículo teológico de todas as faculdades e todos os seminários que são cristãos. Dentre essas doutrinas, eu falarei aqui algumas delas. Por exemplo, doutrina sobre Deus. Doutrina sobre Deus é a teologia. Doutrina sobre Cristo, cristologia. Doutrina sobre o Espírito Santo, pneumatologia. Doutrina dos anjos, angelologia. Doutrina, e assim vai. Aí tem a doutrina do pecado, a hamartiologia. E assim vai, amados. A doutrina do homem, a antropologia. E assim vai. São várias doutrinas que nós vamos estar aprendendo na palavra. A doutrina da expiação, porque foi necessário Jesus ter uma morte expiatória. Por que foi necessário? Porque foi necessário Jesus vir salvar a gente. E a doutrina da salvação é soteriologia. Então, são as doutrinas fundamentais. Ainda tem a doutrina que fala sobre a morte, a doutrina que fala da ressurreição, a doutrina que vai falar sobre céu e inferno. Embora quando fala de céu todo mundo quer, mas quando fala do inferno a pessoa fica até agitada. Mas é verdade e nós temos que falar sobre isso, não dá para fugir. Então, a educação cristã precisa ter no seu currículo essas doutrinas fundamentais. Se o novo convertido, ele conhecer essas doutrinas fundamentais, ele será um bom crente. Um bom crente, e vou dizer mais ainda, um bom crente produtivo. Porque, infelizmente, tem muito crente que não está produzindo nada. Mas ele vai ser um bom crente produtivo. Ao final desse tópico diz assim, o vocábulo discípulo no Novo Testamento dá uma ideia traz consigo a ideia de que? Seguidor de Jesus Cristo. Então, quando falamos discípulos, no Novo Testamento é discípulo do Senhor Jesus. Não é discípulo de Paulo, de Pedro, de João. Não, é discípulo do Senhor Jesus. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o tripé do discipulado. Palavra, comunhão e serviço.
Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. Então, nós vamos falar sobre a palavra, vamos falar sobre a comunhão e a comunhão na igreja de Jerusalém. Vamos lá então, a palavra. A autoridade das escrituras é singular. A autoridade da palavra é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. Alguém vai lhe questionar um dia: como e por que vocês acreditam na Bíblia se a Bíblia foi escrita por homens? Verdade, a Bíblia foi escrita por homens, porém inspirados pelo Espírito Santo. Os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo. E os apóstolos ensinaram a igreja inspirados no Espírito Santo. Logo, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada. Por isso que ela é a inerrante palavra de Deus. E é a nossa única regra de fé e prática, ok? Então, a palavra ela é fundamental para as nossas vidas. A fonte da palavra é o próprio Deus, é o próprio Cristo, e o inspirador é o nosso querido Espírito Santo. Então, os discípulos, eles usavam as Escrituras e eles usavam aquilo que Jesus havia ensinado. Quando fala, perseveraram nas Escrituras e no ensinamento dos apóstolos, por quê? Os apóstolos se espelhavam nas Escrituras, que havia desde de Gênesis até o último profeta. Eles se inspiravam lá. E agora, eles tinham também a sua doutrina que havia aprendido com o próprio Cristo. Então, era fundamental a palavra. Na atualidade, nós não temos mais apóstolos como os apóstolos da Bíblia. Com todo carinho, com todo respeito, os apóstolos que tem hoje não podem ser considerados como tendo a mesma autoridade que tiveram os demais apóstolos. Não. Inclusive, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele mesmo, que teve uma experiência profunda com Cristo, ele se julgou como um abortivo, alguém que veio fora do tempo. Então, hoje tem apóstolos? Tem, mas não com o mesmo poder ou a mesma autoridade que tinha os apóstolos do Senhor Jesus. Perdão se você pensa diferente. Perdão se você pensa diferente. Então, hoje nós não temos os apóstolos em pessoa, mas temos os seus escritos que nos ajudam muitíssimo. A comunhão, no 2, ter tudo em comum em particular, da mesma crença, é comunhão. Ou seja, viver o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, isso é comunhão. Essa comunhão é uma palavra grega que é koinonia. Ela vai definir por isso. Não tem palavras que vai ajudar a descrever, mas a koinonia está dizendo comunhão. Aí você vai listar agora tudo que você julga ser comunhão. Tudo que for comunhão, então, é a koinonia. O partir do pão, o congregar, o estar juntos, cantar juntos, orar juntos, participar das mesmas aflições. Isso tudo é comunhão. Significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento de comum acordo. Se você tem comunhão comigo, você vai participar daquilo que eu gosto, porque eu vou gostar de participar com você, porque nós temos comunhão. Nós temos uma mesma linha de pensamento. Deixa eu falar algo com você que está comigo agora. Se você está assistindo essa aula, e essa videoaula, e você chegou comigo agora, eu vou dizer uma coisa boa para você. Você só está assistindo essa videoaula, sabe por quê? Porque você tem comunhão comigo.
Ou se não, você é aquele crítico que gosta de ouvir todo mundo e apontar o erro de todo mundo. Mas se você está, porque você quer de alguma forma um aprendizado maior, então você está tendo comunhão com a mensagem que eu tenho lhes ensinado ou passado para vocês por meio dos nossos vídeos. Não é verdade? E é muito bom nós termos essa comunhão, como temos nas nossas lives todos os dias, às 23h15, no nosso YouTube e no nosso Facebook. Irmãos que estão lá todos os dias para juntos nós compartilharmos desse momento importante. Então, esse relacionamento da pessoa com o seu próximo é uma koinonia. Porém, a nossa comunhão não deve ser somente na horizontal com os nossos irmãos. Ela tem que ser uma comunhão com Deus, comunhão com Deus, e depois comunhão com meus irmãos. Essa comunhão ela tem que ser dupla, com Deus e com os irmãos. Não dá para ter comunhão com um se não tiver comunhão com o outro. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Eles tinham o mesmo desejo, o mesmo propósito. Eram pessoas diferentes, mas unidas no mesmo propósito. E eu lhe pergunto, você também está unido no mesmo propósito com o seu pastor? Com o seu dirigente? Com a sua dirigente do departamento? Você está unido? Glórias a Deus. Se não, essa comunhão, ela deixou de existir. Aí passa a ser muito perigoso. Então fala, a ideia aqui, que eles tinham tudo em comum, eles colocavam o coração, aí diz que a ideia do coração é o quê? O coração é o centro da vida. E também fala que a alma deles tinham tudo em comum, porque fala das mesmas decisões, daquilo que eles achavam que eram muito importante para as suas vidas. Todos os crentes tinham o mesmo propósito e a mesma esperança, servindo o mesmo Senhor. Queridos, é muito bom quando o crente entende aquilo que o Senhor tem para a sua vida. No número 4, nós vamos falar sobre o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguido às instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Era relacionado a quem trabalhava, a quem desenvolvia alguma obra para o Senhor. Mas, e no Novo Testamento? A Igreja de Jerusalém, o serviço cristão, era representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, qual era o serviço que eles desenvolviam? Era um serviço na área do ensino, na área das ações, né, das ações com o povo, tanto que foi necessária a instituição de diáconos para tratar das causas das viúvas e dos órfãos que padeciam necessidades naquela época. Então a igreja estava praticamente voltada para isso. Para quê? Para perseverar na doutrina, na comunhão, na koinonia, quando se tem tudo em comum, no partir do pão. Interessante que o partir do pão não era necessariamente a ceia, mas eles tinham o prazer de partir o pão em casa e ali ter os seus irmãos. Tinham prazer, além de ter o prazer de ceiar, de estarem juntos, eles tinham o prazer de comer o pão. E só come um pão com quem você tem comunhão, não é verdade? Senão você faz o quê? Você paga o pão, deixa pago e vai embora. Mas se você tiver comunhão, você tem o prazer de assentar-se à mesa para comer um pão com aquele que você tem comunhão. É isso que Deus espera de cada um de nós, no cumprimento da grande comissão. Que nós, então, vamos, além de viver essa comunhão com Deus e com os irmãos, nós temos que pregar, levar essa mensagem, continuar buscando o mesmo objetivo que a palavra sempre teve. Ao final desse tópico diz assim:
O tripé do discipulado bíblico é composto da palavra, comunhão e serviço. No terceiro tópico, vai falar sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Vamos falar sobre o crescimento espiritual, o crescimento numérico e o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Diz assim: a igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Ou seja, não se trata de opção. É a ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada crente. Pregar o evangelho é uma obrigação. Evangelizar é uma obrigação. Ensinar parte principalmente dos líderes que precisam preparar outros para que façam esse mesmo ensino. Como nós estamos precisando de professores na escola bíblica. Nunca se precisou tanto de professores, de ensinadores, porque muitos só querem viver o movimento, mas não querem ensinar do jeito que deve. O crescimento espiritual diz assim: o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas tornaram novas criaturas. Vocês lembram bem que eu disse que lá atrás as pessoas vêm para a igreja, mas vêm cheio de ranço, cheio de manias. Então elas precisam ser discipuladas, como diz Paulo, porque ele é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, diz 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então é fundamental, amados irmãos, que nós estejamos assim fincado mesmo, aprofundados nesse crescimento espiritual das nossas ovelhas, ajudando as nossas ovelhas a crescerem e a desenvolverem espiritualmente. E esse crescimento espiritual vai ser notório na medida que a pessoa vai conhecendo mais o Senhor. O discipulado traz também o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Ou seja, é discípulos gerando discípulos. Alguém até fala que pastor não gera ovelha. Pastor cuida de ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. A ovelha gera ovelha e o pastor cuida dessas ovelhas. Ou seja, discípulo gera discípulo. O discipulador precisa gerar discipulador. E o discípulo gerar discípulo para que a igreja cresça, não somente espiritualmente, mas que ela cresça de forma numérica também. Que é a questão, né? Crescer espiritualmente é bom, mas a igreja precisa também crescer em quantidade. A igreja primitiva crescia tanto numericamente quanto também espiritualmente. E por fim, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentio, identificado como gregos. Diz que os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Enviaram um irmão da igreja de Jerusalém para discipulá-los. Barnabé, quando chega lá, ele vai entender que a linguagem daquele povo era diferente. A linguagem dos gregos era diferente da linguagem dos irmãos de Jerusalém. Então ele vai entender o quê? Já temos uma pessoa que pode fazer esse trabalho. E quem é essa pessoa? O apóstolo Paulo. O jovem convertido ou o irmão convertido, ele vai ser chamado então para ir para este lugar, para Antioquia, para quê? Para discipulá-los. Porque ele conhecia toda o costume dos gregos, então para ele seria mais fácil. Até nisso nós temos que ter estratégia. Por exemplo, vamos dizer assim, Prudência, eu vou colocar uma jovem solteira
para discipular um homem casado? Não, não tem sentido. Não tem sentido. Vou colocar um homem casado para discipular uma jovem solteira? E mesmo que seja uma mulher casada, também não tem sentido. Eu vou botar uma jovem para discipular um jovem? Também não vai dar certo. Precisa ter o equilíbrio. Precisa ter moças discipulando moças. Jovens, moços discipulando moços. Ou se não, quando muito, o casal discipulando para que não tenha problema. Entenderam? Prudência nunca é demais. Então é muito importante esse exemplo. Barnabé vai perceber que Paulo iria fazer um trabalho com excelência. E você? Tem feito também esse trabalho com excelência? Acredito que sim. Não? Então é tempo de começar. Evangelize e discipule. E vai ser uma bênção a sua vida, a sua igreja, a sua casa, a sua família e todos que estão à sua volta. Concluindo, essa nossa 12ª lição diz assim: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada à base dos valores morais e espirituais da Bíblia. A Bíblia é o único livro que é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã. Repito, a Bíblia é o livro mais atual do que a notícia que nós vamos receber amanhã. As constituições de cada país, a Carta Magna de cada país, ela é importante? É. Mas, ao longo dos anos, ela precisa ser adaptada às novas situações. Mas a carta fundamental da igreja é a Bíblia. E ela não precisa ser atualizada, porque ela é única, ela é viva, ela tem todo o poder. E quando nós a lemos, estudamos, ela faz toda a diferença na nossa vida. Deus te abençoe. Em breve estaremos aí chegando aí no nosso 2º trimestre, que vai ser uma bênção. E eu conto com vocês, tá bom? Deus abençoe, amados e amadas irmãs. Orem comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais esta lição. Que meu irmão, minha irmã, entenda a importância do discipulado, a importância da grande comissão, a importância de ter o Senhor como Senhor e Salvador e a importância de estar evangelizando, ganhando almas. Que esta igreja, esse ministério que está comigo, estudando a palavra, seja cada dia mais alcançados pelo Senhor. E que os pastores, ministros desta igreja sejam por ti abençoados. E que os seus membros sejam cada dia mais fortalecidos na tua palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus e todos nós que cremos, dizemos amém. Querido, se você desejar, se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Dê o seu joinha e compartilhe esse conteúdo com os irmãos da sua igreja. É um estudo profundo, por isso esse tempo todo, mas é fundamental para aquele que quer ter crescimento espiritual. Você coloque aí para tocar o vídeo e vai fazendo as suas atividades, vai ouvindo a palavra. E Deus vai falar grandemente ao teu coração. E eu lhe aguardo no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.